A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD e estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, pastoreado pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo o Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição número 8. Ela tem como tema a disciplina na igreja. O textuário que se encontra lá em Hebreus, capítulo 12, versículo número 5, que diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filhos meus, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. A verdade prática nos diz assim: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. A segunda base da lição, que eu sempre digo que o textuário é a primeira base da lição. A segunda base você vai encontrar na leitura em classe, que se encontra lá em Hebreus, capítulo número 12, do versículo 5 ao versículo número 13. Hebreus 12, do 5 ao 13. Antes da gente entrar na introdução da lição, um rápido comentário. Eu vou pedir para você que se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. Quando você deixa um like de joinha que gostou da aula, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas. E assim essa aula vai mais longe. E assim o nome de Cristo ele é proclamado aos quatro cantos da terra. A introdução vai nos dizer assim que nós vamos estudar nessa aula sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida, negligenciada por muitos. Quer dizer, é importante, mas tem sido negligenciada, tem sido abandonada em algumas igrejas. Isso tem causado grande transtorno, vem causando muitas separações, dissensões na igreja e até mesmo a igreja sendo fechada por falta de disciplina. Por isso que a palavra-chave dessa aula é disciplina. Amém, irmão Diego? Muito bem. E no primeiro tópico nós vamos ver a necessidade da disciplina bíblica. Por quê? Primeiro ponto, o autor da lição vai explorar o aspecto da santidade de Deus. O primeiro ponto é Deus é santo. Então, uma coisa que precisamos ter em mente é que a disciplina é parte do reconhecimento de que Deus exige padrões de santidade. Ele diz em Levítico 11:45, eu sou santo. Nós vamos ver nas Escrituras, por várias vezes, a advertência de que nós deveríamos buscar pureza e santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus tem padrões morais que são inegociáveis e de santidade. A disciplina é uma forma de reconhecer quando erramos e ensinar à igreja os padrões bíblicos de comportamento moral, ético, e isso por zelo à santidade de Deus. Jesus não deixa de fora da oração que ele ensina aos seus discípulos, muito conhecida como o Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome. Nós também observamos o episódio em que Pedro se lança aos pés de Jesus depois do milagre, né, da pescaria ou da pescaria milagrosa, onde Pedro reconhece e prostrado declara: ausenta-te de mim, porque sou pecador. É esse sentimento, queridos, que a disciplina busca trazer aos nossos corações. Um coração compungido pela santidade de Deus, que exige um padrão de comportamento. Não é de qualquer jeito. E porque Deus é santo, ele exige de nós também santidade. E nessa mesma linha, nesse mesmo pensamento, a gente viu que Deus é santo. Então, se Deus é santo, a igreja que a gente está vendo sobre ela, o corpo de Cristo, também tem que ser santa. Não tem como fugir disso aí, não. Então, Deus é santo, a igreja também deve ser santa, certo?
Por isso que lá em 1 Pedro 1,16, sede santo, porque eu sou santo. Quer dizer, o padrão para que uma noiva possa chegar na presença do Senhor é ser santo, como Deus é santo. Ao formar o seu povo, tanto no antigo como na nova aliança, certo? O desejo do Senhor é que ele fosse um corpo, que ele tivesse um corpo santo, separado, consagrado. Por isso, a palavra grega aqui, ágil, traduzido como santo, possui um sentido de separado ou consagrado. Então, a igreja ela tem que ser separada, ela tem que ser consagrada, ela tem que ser exclusiva de Deus. E para ser, tem que ser santa. A igreja tem que ser santa porque Deus é santo. Exatamente. E isso é importante, né? Nós lembrarmos que é uma exigência que não se negocia, independente dos valores da sociedade. Deus não muda. No terceiro ponto desse primeiro tópico, nós vamos ver quando a igreja não disciplina. O comentarista da lição, no livro desse trimestre, traz a declaração muito forte da consequência de não disciplinar o pecado ou o pecador. A igreja se tornará fria e irrelevante, porque não compartilhará com a presença do Espírito Santo de Deus. Quando houver leniência com o pecado, quando houver tolerância com o pecado, em agressão à santidade de Deus, queridos, a leniência entra por uma porta, o Espírito Santo de Deus deixará por outra. É uma consequência de tolerar o pecado. O salmista, do Salmo 97, deixa claro, não basta amar a justiça e a verdade de Deus, nós também precisamos compartilhar do desprezo pelo pecado. Se nós simplesmente convivermos com o pecado sem detestá-lo, nós ainda não compartilhamos da natureza de Deus, da transformação, do fruto do Espírito. Essas coisas trazem, queridos, também o desprezo pelo pecado, uma repulsa. Então, quando a igreja não disciplina, esse sentimento de carnalidade vai se multiplicando. Aos Coríntios, Paulo avisa para que tenham cuidado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso por causa da nossa natureza e inclinação natural a fazer o que desagrada aos olhos do Senhor. Precisamos entender, queridos, que as igrejas não podem deixar de disciplinar o pecado, porque a consequência disso vai ser o de terra arrasada em termos espirituais. A ausência do Espírito Santo e cada vez mais movimentos que são naturais de um ambiente onde há somente carnalidade. Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justifica a necessidade da disciplina na igreja. Concluindo esse primeiro tópico muito bom, que é a necessidade da disciplina na igreja. O segundo tópico, que vamos entrar agora, diz assim, o propósito da disciplina bíblica. Qual o propósito da disciplina bíblica? Primeiro propósito é manter a honra de Cristo. Quando o pecador não é tratado, quer dizer, quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Isso não tem como mudar, é a realidade. Quando o pecado não é tratado, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2, 24 fala muito bem sobre isso. Então, tem que haver esse tratar, quer dizer, manter a honra de Cristo é um dos os propósitos da disciplina bíblica. No caso da igreja lá de Corinto, veja só, onde um dos seus membros adota um comportamento fragmentariamente pecaminoso, quer dizer, sem conduta, tem uma resposta enérgica da igreja
condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-la. Quer dizer, quando um dos membros teve uma atitude pecaminosa, mas a igreja não deu uma resposta imediata, Paulo aqui exorta a igreja a tomar uma atitude, que é assim que tem que ser, certo? Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra julgamento divino. Quer dizer, pecou, não é um comportamento que deve se manter, então automaticamente a justiça de Deus entra em juízo com a pessoa, porque ela tem que se reconciliar com Deus, tem que ver que errou e voltar à prática do primeiro amor. Então, manter a honra de Cristo, irmão Diego, é um dos propósitos da disciplina na igreja. Exatamente. E qual seria o segundo, de acordo com o autor? Frear o comportamento pecaminoso. Então, queridos, essa característica é importante porque nós reconhecemos que a natureza humana tem uma inclinação natural para o pecado. Quando a igreja tolera o pecado, pessoas que estão lutando com o pecado podem começar a imaginar que não precisa de tanto esforço. Verdade. Talvez um novo convertido olha para algum irmão com muitas décadas de caminhar cristão e que cometeu um erro que a igreja tem ciência, ele olha e pense que esse padrão, pela reação da igreja, não tem problema nenhum. Essa é a explicação prática para o que Paulo ensina escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 5 e 6. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? É uma referência a essa realidade. Tanto novos convertidos, ou mesmo outros cristãos que, vendo a falta de punição num irmão que tenha tropeçado em algum aspecto, queridos, pode imaginar que tudo bem. Existe essa inclinação natural. Então, para frear esse comportamento pecaminoso, se deve repreender. Parece politicamente incorreto, algo inadequado, mas, queridos, com a Bíblia não se discute. Ou você adota ela como padrão de vida integralmente, ou a rejeita. Porque está escrito, a Timóteo, Paulo escreve, repreenda em público para que os outros temam. Então, existe esse propósito. E a gente vai ver no decorrer da lição que a disciplina, queridos, não tem o intuito de maltratar ninguém. Pelo contrário, é uma expressão de amor pela vida espiritual individual e de toda a igreja. O terceiro ponto, ainda ligado ao propósito da disciplina na Bíblia ou bíblica, diz assim: não tolerar a prática do pecado. Não tolerar a prática do pecado. Por quê? Ele vai dizer aqui, vai usar o termo lá em 1 Coríntios, capítulo 5, que Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando a medida alguma contra a prática do pecado por parte de um dos seus membros. A gente já falou um pouco antes sobre isso. As consequências, quando há essa tolerância do pecado no meio da igreja, a consequência é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Esse é o destino. A gente vê hoje algumas igrejas sendo fechadas e antes era um templo, hoje é um bar, hoje é um restaurante, por causa da falta de disciplina. Houve uma tolerância. Não, porque Deus é amor, mas se esquece também que Deus também é fogo consumidor. Ele não vai... Justiça também, meu Deus, muito bem. Então, ele não vai coabitar com o pecado de maneira nenhuma. Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Então, não tem como haver essa tolerância. Olha aqui na lição, diz assim: nesse sentido, não se pode tolerar a prática de pecado ou comportamento pecaminoso. A igreja, na igreja, nem fora dela. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, vai falar sobre isso. Mas tenho contra ti
que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha só, o pecado que Jezabel levava a igreja a comer do pecado da idolatria. Então, houve a tolerância a Jezabel, como também hoje em algumas igrejas há essa tolerância. Então, é impossível permitir essa tolerância. Tem que deixar que a palavra de Deus haja na vida do pecador, que ela vem trazer purificação e trazer transformação de vida, irmão Diego. Exatamente. No terceiro e último tópico da nossa lição, nós vamos ver as formas de disciplina bíblica. A disciplina como modo de correção. Então, uma coisa que é preciso ter em mente é que a disciplina não é uma expressão de ódio, de raiva. É verdade. Pelo contrário, quem é pai sabe que a disciplina é um ato de amor. Paulo diz, ou supostamente Paulo, né, aos Hebreus, que aquele que não é mais corrigido não pode ser considerado filho, mas é um bastardo, porque o pai corrige a quem ele ama. Então, essa visão de que a disciplina é capaz de matar, não é uma visão bíblica. O propósito dela, queridos, apesar de trazer no momento tristeza, o propósito dela é produzir frutos pacíficos, frutos de justiça naqueles que se exercitam nessa correção. É assim que a Bíblia apresenta a disciplina, o modo bíblico. Por que filho há quem o pai não corrija? Então é uma expressão de amor. É preciso ser feita em amor, mansidão. Como uma exortação amorosa, a disciplina também precisa ser pública, mas muitas vezes, queridos, feita de forma firme, né, em combate ao pecado. É muito triste observar que das 7 igrejas do Apocalipse, 5 delas foram repreendidas. Há repreensões muito duras, e isso nos chama atenção para a realidade da igreja hoje, que uma delas é repreendida dizendo: eu sei que tu pareces que tem vida, mas está morta. Então, é preciso atentarmos para essa realidade, para sairmos da aparência de que está tudo bem e que está tudo tranquilo, e entender e olhar para a nossa situação individual e de nossas congregações de forma espiritual. A entender que a disciplina é importante para trazer de volta com o amor para o centro da vontade de Deus. Em Gálatas 6:1 está escrito o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Porque, irmão Salomão, somos todos iguais. Precisamos lembrar que Elias estava sujeito às mesmas tentações que eu e você. Verdade. De forma que não é, queridos, porque tem alguém melhor do que o outro na igreja que há a disciplina, mas é porque igualmente todos devemos zelar pela santidade que Deus exige do nosso viver. Já que nós somos seus filhos, devemos fazer jus à justiça que o nosso Pai exige. O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema a disciplina como forma de restauração. Ele vai usar o termo aqui de restauração, a disciplina como forma de restauração. A palavra grega aqui, cartatizo, é isso, irmão Diego? Traduzido aqui como encaminhai o tal, significa, na verdade, restaurar, quer dizer, é usado em Mateus 4:21 para se referir aos reparos ou remendos, podemos dizer assim, das redes de pesca. Quer dizer, era um termo usado para remedar ali as redes de pesca que era usado e as redes vinham a ser rasgadas, então era usado para como remendo, costurar de volta. Mas o sentido, portanto, aqui é fazer com que as pessoas atingidas
pelo pecado, seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Olha só, da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Então, o pecado na vida de qualquer pessoa, qualquer ser humano, vocês vão dizer assim, então ele causa fissuras, ele causa buracos na pessoa, isso está falando espiritual, causa as manchas, certo? Aí começa a manchar aquela vestidura de santidade, começa a ter manchas que não é de Deus. É preciso voltar a ser restaurado pelo poder da palavra de Deus, pelo sangue de Cristo carmesim, que nos purifica de todo pecado. Diz assim, nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, quer dizer, conforme a instrução do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso a comunhão. Quer dizer, quando há o pecado, há esse rompimento de comunhão, principalmente com Deus. A comunhão com Deus ela é rompida. O pecado causa afastamento de nós com Deus. Porque Deus não habita onde há pecado. Deus não habita no corpo pecaminoso. Mas o seu sangue, sim, carmesim, ele nos purifica de todo pecado. Então, a disciplina como forma de restauração, irmão Diego. Exatamente. E no terceiro e último ponto, nós vamos ver a disciplina como modo de exclusão. Então, é importante nós entendermos, queridos, de uma vez por todas. A disciplina tem esse propósito de restauração. Como o irmão Salomão disse bem, esse termo usado aí para encaminhar, que é restauração, foi aquele que lemos em Gálatas 6:1. É lá que Paulo usa esse termo, né, de referência à restauração. Então, não é para matar ninguém, não. E de maneira nenhuma é para maltratar ninguém, mas é para que não chegue ao ponto de ser excluído. A disciplina, em último caso, é um mecanismo de expulsão, porque a Bíblia ensina que o iníquo deve ser removido. Veja, desde o Antigo Testamento acontecia essa realidade. O ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Precisamos entender que a graça, maravilhosa graça, está de portas abertas, ou está pronta para alcançar o ímpio, o assassino. Mas, queridos, é preciso que haja um coração arrependido. Porque senão você não é vítima do pecado, você é aliado do pecado, se não houver arrependimento. Então a graça vai nos alcançar nos lugares mais profundos, mas é preciso que lá, no fundo do poço do pecado, haja um coração arrependido. O que não acontece no caso dos iníquos. Veja, Paulo escrevendo aos Coríntios, os adverte, logo depois de tratar um caso de incesto na igreja de Coríntios, que não foi devidamente repreendido. Paulo diz, tirai do meio de vós o iníquo. Então, é preciso ter essa realidade sob perspectiva. Quando a disciplina não é tomada, em algum momento, queridos, vai começar a danificar o corpo. Né? Verdade. Um membro que está em processo de putrefação, né, de gangrena, precisa, se não reage à medicação, ele precisa ser removido para que aquela infecção não avance para todo o corpo. Isso não é feito com alegria, pelo contrário, causa muita dor, muito sofrimento, traz um trauma para o corpo, mas é necessário para que aquela infecção não se espalhe. Então, o comentarista conclui esse tópico dizendo algo muito importante. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. A igreja tem autoridade para, em último caso, excluir membros que rejeitem a disciplina
para que os padrões morais de Deus, a santidade da igreja, não seja afetada pela tolerância com o pecado, onde deveria haver desprezo e repulsa. É verdade. Falar sobre disciplina, principalmente nos dias de hoje, já entrando na conclusão da lição, é um pouco complicado, sabe por quê? Porque as nossas leis estão excluindo a disciplina. Estão passando pano quente, estão passando ali o bálsamo, aonde tem que ser disciplinado, aonde tem que ser levado à justiça. Estão esquecendo de cobrar, estão esquecendo de disciplinar. O mertiolate não arde mais. Não arde mais. Antigamente ardia, não arde mais. Já é um mertiolate doce agora, já dá vontade de tomar ele já. Então, está tudo... Há quem diga que a Terra não gira, mas não, ela está capotando agora. Mas é verdade. E vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. E a disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige santidade do seu povo. O parâmetro principal de entender a disciplina é essa. Deus é santo. Então, quem quer chegar até Deus, quem quer morar eternamente com Deus, tem que ser santo. Porque não há como se aproximar, não há como viver com Cristo se não for santo, porque Ele é santo. Ele não vai habitar com a escuridão, com o pecado, de maneira nenhuma. Hoje está difícil aceitar a disciplina, hoje está difícil aceitar a correção. Mas desde os antigos tempos, desde o de Adão e Eva, os primeiros que pecaram, que sofreram disciplina. Sim, pagaram alto preço. E o pecado atingiu a todos, porque todos pecaram. Mas Deus enviou o seu Filho, derramou o seu sangue precioso para nos salvar, para nos restaurar essa comunhão que perdemos devido ao pecado. Então, para que você aprenda que a disciplina é importante, porque o que ela faz de bom, ela nos restaura a comunhão para com Deus. Amém? Com isso concluímos essa lição. Já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.